Questão 525 e 525 letra A. Do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Os espíritos certamente exercem influência nos acontecimentos da vida, pois nos aconselham. E exercem influência não só pelo pensamento, mas agindo sobre as coisas, sem ferir as leis da natureza. Reflexão. Explicação detalhada pela inteligência artificial. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto com uma ideia que, olha, dá o que pensar. A ideia é que espíritos estão o tempo todo, sabe, influenciando ativamente o que acontece nas nossas vidas. Isso mesmo. E não estamos falando só de uma inspiração, de um pensamento que surge do nada. O material que a gente tem aqui sugere uma interação bem mais profunda e concreta com o nosso dia a dia. Exatamente. O que me pegou de verdade nesse texto foi que ele não para na ideia de uma vozinha na cabeça, sabe? Ele vai além. Ele diz que essa influência mexe no mundo físico, nas coisas. E aí, pronto, minha cabeça deu um nó. Como isso funcionaria? O texto nos propõe uma jornada, né? Começa com essa ideia que soa quase como ficção e termina nos colocando, bom, no centro do palco, como herdeiros de um propósito maior. Nossa missão aqui é entender como o autor leva a gente do ponto A ao ponto B. É uma jornada de perspectiva, com certeza. O convite é para a gente recalibrar o nosso jeito de ver a realidade, sabe? Procurar uma camada de significado que talvez passe despercebida na correria. Então, vamos lá. Vamos desatar esse primeiro nó. A afirmação central do texto é: os espíritos certamente exercem influência nos acontecimentos da vida, pois nos aconselham. Ok. Até aí tudo bem. Mas aí vem o pulo do gato. Essa influência não ocorre só pelo pensamento, mas agir sobre as coisas sem ferir as leis da natureza. Como assim? Agir sobre as coisas sem quebrar as leis da física. Isso soa como mágica. E aqui está a grande sacada do texto. Ele nos tira dessa ideia de milagre e nos coloca no campo da maestria. A influência espiritual, segundo essa visão, não é sobre quebrar as regras do jogo. É sobre conhecer o manual de instruções do universo melhor do que ninguém. Não é uma violação das leis, mas um uso assim extremamente habilidoso delas. Ah, gostei disso. Não é quebrar a regra. É usar a regra como uma perícia que a gente nem imagina ser possível. Pensa, sei lá, no mestre de xadrez que vê 20 lances à frente. Ele não está movendo as peças de forma ilegal. Nenhuma regra está sendo quebrada. Mas a compreensão profunda que ele tem do sistema, das probabilidades, permite que ele organize o tabuleiro de uma forma que parece mágica para um novato. O texto sugere que a influência espiritual funciona de forma análoga, orquestrando probabilidades e eventos dentro das regras que já existem. Nossa, essa analogia do xadrez é ótima. A jogada já era possível. Estava lá o tempo todo. Mas só o mestre conseguia enxergar. Então essa influência seria um rearranjo sutil de probabilidades? É uma excelente forma de colocar. O texto usa o termo elasticidade dessas leis. Onde a gente vê rigidez, existiria uma flexibilidade, uma margem de manobra que permite a atuação do que o texto chama de misericórdia. E é importante notar a abrangência que ele aponta. Essa influência se processa em todas as coisas, não somente sobre o ser humano. É uma ação sistêmica que afeta todo o ecossistema ao nosso redor para talvez criar o cenário ideal para um aprendizado. Isso amplia muito o escopo. Não é uma mensagem direta para nossa mente, mas uma orquestração do ambiente. E essa ideia de uma hierarquia, de que não somos os únicos a receber orientação, também é fascinante. O texto diz: os próprios espíritos que influenciam no dia a dia são influenciados igualmente pelos seus tutores celestiais. Sim, ele descreve uma vasta cadeia de orientação. Uma cascata de auxílio que desce das esferas mais altas de consciência. É quase como um sistema de mentoria universal. E no topo de tudo, a afirmação de que somente Deus influencia a todos e a tudo sem ser influenciado. Isso desenha um quadro de uma corrente ininterrupta de sabedoria, né? Mas aí me pergunto sobre o nosso lugar nisso. Se recebemos ajuda, qual é a nossa parte? É só sentar e esperar o conselho chegar? De forma alguma. É aí que a questão da responsabilidade entra com tudo. O texto é muito claro sobre a reciprocidade. Se és aconselhado pelos benfeitores espirituais,
Deves fazer o mesmo em favor daqueles que te acompanham na retaguarda. Não somos o ponto final dessa cadeia. Nós somos um elo. Então a ajuda que a gente recebe nos qualifica ou nos comissiona para ajudar outros. É um sistema de pague adiante espiritualmente falando. Exatamente. A gente pode pensar nisso como uma comunidade científica. Um doutorando é orientado por um pós-doc que, por sua vez, é mentorado por um professor titular. O conhecimento flui para baixo, mas cada um que aprende tem a responsabilidade de ensinar e guiar quem vem atrás. O texto resume isso na frase: somando as proteções, tudo pertence a Deus. É um ecossistema espiritual interconectado. E ele nos lembra da nossa condição, né? Criados simples e ignorantes, mas com valores espirituais latentes, esperando para serem despertados. Essa ajuda toda serve para acelerar e se despertar. Isso tudo é fascinante no plano das ideias, mas eu me pergunto como uma pessoa comum, no meio da correria do dia a dia, poderia sequer começar a notar algo tão sutil. Se essa chuva dos céus, como o texto metaforiza, está caindo o tempo todo, porque a maioria de nós não se sente molhada. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? E é aqui que o texto se torna um guia prático. Ele nos convida a expandir nossa percepção, a olhar e ouvir o mundo de uma forma diferente. Sim, e ele dá exemplos bem pé no chão. A influência não viria só como um pensamento aleatório. Pode se manifestar nas conversações de uns para com os outros. Sabe aquela palavra de um amigo que cai como uma luva? Ou em páginas que vêm em nossas mãos para serem lidas. Aquele artigo ou livro que parece responder exatamente à nossa angústia do momento. E o mais intrigante, em fatos que acontecem em nossos caminhos. O encontro inesperado, um atraso que nos livra de um problema. O que é fascinante aqui é que isso transforma o cotidiano num campo de aprendizado constante. A orientação não está escondida num templo, está disfarçada de rotina. A grande questão que o texto levanta não é se a ajuda existe, mas se a gente está sintonizado para percebê-la. Exige uma mudança de postura, de passiva para ativa. Então a responsabilidade de perceber o sinal volta para a gente. Não é algo que nos é imposto, mas algo que precisamos aprender a sintonizar. É como ter um rádio, né? As ondas estão no ar o tempo todo, mas precisamos encontrar a frequência certa. Precisamente é um chamado à atenção plena, a meditação sobre o que nos acontece. O texto vai além, nos encorajando a meditar sobre todos os reinos da natureza, que eles estão carregados de lições. Ou seja, a resposta pode não estar num evento humano, mas na observação de uma planta, de um animal. E para conseguir essa sintonia, ele receita uma postura: ser humilde e obediente. E uma conexão afetiva. Procura amar todos os reinos da natureza. Humildade para aceitar que não sabemos tudo. Obediência às leis maiores. E amor como antena que capta o sinal. Parece ser essa chave para abrir esses canais? Se a gente conectar isso ao quadro geral, faz todo sentido. O texto menciona que os agentes de Deus estão alertas, vigiando e trabalhando no sentido de manter acesas as leis que vibram. Ao nos sintonizarmos com a natureza de forma humilde e amorosa, estamos, na verdade, nos alinhando com essa ordem maior. É como ajustar a nossa vibração pessoal com a vibração do universo. Isso nos torna mais receptivos. Ok, agora eu preciso trazer um conceito do texto que achei poderoso e um pouco provocador. A ideia de investimento espiritual. O material diz que a misericórdia que recebemos é, em alguns casos, o investimento dos benfeitores. Usar a palavra investimento não soa um pouco transacional demais? Quase como um negócio. Como o texto concilia isso com a ideia de amor incondicional? É uma ótima provocação. E acho que o uso dessa palavra é intencional para nos chacoalhar. É pegar um termo do nosso mundo materialista e aplicá-lo a uma realidade espiritual, para nos forçar a pensar. Um investimento sempre implica em expectativa de retorno. Não é um presente sem propósito. Mas o retorno aqui não é lucro para o investidor. O texto deixa claro qual é o retorno esperado. Que o candidato coloque em evidência o amor, a caridade e o perdão. Então o lucro do investimento é a nossa própria transformação. O retorno é o nosso crescimento, a nossa capacidade de manifestar essas virtudes. Não é algo que a gente paga de volta para os benfeitores, mas que a gente paga adiante para o mundo.
Torno floresce em nós e através de nós. E como em qualquer investimento sério, há uma análise de risco. O texto é bem direto ao dizer quem não é um bom candidato. Quem encontra na preguiça o seu habitar, quem esmorece em caminho por simples obstáculos, não pode merecer ser investido. A confiança nesse sistema precisa ser conquistada pelo esforço e pela boa vontade. Isso se amarra perfeitamente com a ideia de responsabilidade, né? A ajuda é oferecida, o crédito está disponível, mas o bom uso dele depende do nosso empenho. Perfeitamente. E é nesse contexto que o texto introduz a doutrina dos espíritos como uma ferramenta, uma oportunidade maior. E só para contextualizar, quando o texto fala em doutrina dos espíritos, ele está se referindo ao corpo de conhecimento codificado no século XIX por Allan Kardec, que serve de base para o espiritismo. O autor o posiciona aqui como um guia prático. Se a vida é esse campo de investimento, a doutrina seria o manual que explica as regras. Ela mostra a vida do além a quem se encontra ainda na carne, ajudando a entender a lógica de tudo isso. E para coroar toda essa jornada de transformação, o texto termina com a citação forte do apóstolo Paulo aos Gálatas. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Como essa passagem funciona como o grande arremate de tudo o que foi dito. Essa citação é a linha de chegada da jornada que você mencionou lá no início. O Evangelho é a síntese do objetivo final. Se começamos confusos, escravos das sombras, da ignorância, do materialismo todo, esse processo de receber orientação, de aprender a perceber, de nos esforçarmos para corresponder, nos transformamos. Deixamos de ser peças movidas passivamente no tabuleiro para nos tornarmos jogadores conscientes, filhos e herdeiros da luz. E essa herança não é algo dado de graça, mas conquistada pela vivência do Evangelho, que no contexto do texto, significa praticar ativamente o amor, a caridade e o perdão. É a transformação completa. Recapitulando então, a gente partiu de uma ideia que parecia quase ficção, uma influência invisível que age no mundo material. E víamos que a proposta não é de mágica, mas de maestria, de um uso profundo das leis naturais que a gente ainda não compreende. Isso. E descobrimos que essa orientação não é aleatória, mas parte de uma imensa cadeia de mentoria, um ecossistema de auxílio mútuo, onde temos o duplo papel de aprender e de ensinar. E talvez o mais importante para o nosso dia a dia, vimos que os sinais dessa ajuda não estão em fenômenos espetaculares, mas escondidos à plena vista, numa conversa, numa página de livro, num acontecimento, esperando que a gente desenvolva sensibilidade para percebê-los. No fim das contas, a mensagem central do material parece ser um chamado poderoso para a gente sair da plateia da vida e subir ao palco, deixar de ser um espectador passivo e se tornar um observador ativo, um participante consciente. O convite é para reconhecer essa realidade mais profunda que permeia nosso cotidiano e entender que temos responsabilidades nela. E o amor, a caridade e o perdão são apresentados como as moedas de troca nesse banco universal da vida. É o retorno esperado do investimento feito em nós. E para fechar, uma reflexão que fica martelando, o texto sugere que a orientação pode vir através de fatos que acontecem em nossos caminhos. Isso nos deixa com uma pergunta para continuar a pensar. Se cada evento, cada encontro, pode conter uma mensagem, como a gente aprende a separar o joio do trigo? A discernir entre o que é mero acaso e o que pode ser um sinal sutil, uma jogada de mestre no nosso tabuleiro pessoal? A resposta talvez esteja na própria jornada de autoconhecimento e atenção que o texto propõe. É uma habilidade que se aprende praticando. Paz e bem.